Olá, bom dia, bom dia! Hoje eu quero falar de um assunto que é um pouco meio polêmico e eu queria que você deixasse a sua opinião. Se sim, amém, e se não, também amém. O assunto a qual eu quero falar hoje é esse. É bíblico fazer campanha nas igrejas? Se sim, deixa seu comentário. Se não, deixa também seu comentário. Aí você que é inscrito no canal, que Deus abençoe. Você também que não é inscrito no canal, que Deus venha te abençoar. Que o ano de 2023 de paz, de alegria, prosperidade, saúde, tudo de bom para a tua vida. Mas você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, comente, compartilhe, que Deus venha te abençoar. Mas o nosso tema de hoje é bíblico fazer campanha nas igrejas? Se você acha que sim, amém. Se você acha que não, também amém. Deixe seu comentário, eu quero ver seu comentário. Mas antes de eu entrar no assunto, eu quero fazer a leitura aqui em Atos dos Apóstolos, em Atos do capítulo 12, principalmente o versículo 5, que vai dizer assim, ó: Pedro estava preso, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. A Bíblia vai falar que por causa de uma perseguição que Herodes agora começa a perseguir os cristãos, ele prende a Tiago primeiro, mata Tiago, o pessoal se agrada disso a qual Herodes fez, ele agora prende a Pedro, mas quando ele prende a Pedro, a Bíblia vai dizer que agora a igreja ora com insistência a favor dessa causa. Aí eu pergunto para você, será que isso é uma campanha? Será se você entrar numa campanha hoje? Tem vários tipos de campanha, né? Aí vai começar agora em janeiro, a campanha é dos 12 dias de clamor por 12 meses de vitória, e assim sucessivamente, vários tipos de campanha. Será que é válido? Será que é bíblico você entrar numa campanha a favor de uma causa? Porque aqui, segundo a palavra de Deus, o pessoal orava com insistência a favor dessa causa. E essa causa era o quê? Para que Pedro viesse ser liberto da prisão, da mão ali de Herodes. Mas fica aí, ao seu critério, dê sua opinião, se sim ou se não, se pode ou não. Mas também eu quero deixar, ou seja, quero pedir para que você venha assistir esse vídeo até o final e escutar a posição desses 3 pastores a qual eles vão dar as opiniões dele. Mas você tem toda a liberdade de comentar e deixar o seu comentário. Se você concorda ou se você desconcorda, ou se é bíblico ou se é antibíblico. Amém? Fique com Deus. Escuta até o final. Que seja um tempo de crescimento na fé para mim e para a tua vida. Amém? Fica com Deus. Mas ele realizou um desejo de Ana, que estava no coração de Ana, e obviamente um desejo dele, porque a Bíblia diz que Deus mesmo tinha fechado o ventre de Ana para ela não gerar. Mas então eu entendo isso, que Deus sim realiza também o desejo do nosso coração. Há alguns anos atrás, um pastor, que é um pastor muito caro para mim, um amigo de muitos anos e tal, ele começou um trabalho na igreja dele que pegou no Brasil inteiro. Muitas igrejas fazem isso, que é os 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. 12 dias, os nomes mudam, mas é 12 dias para 12 meses. Que vai meu abraço aqui ao pastor Paulo Lutero de Mello. Sempre quando ele quando ele pode, ele acompanha o programa ao vivo, ouve, me manda mensagem e tudo mais. Então, pastor Paulo Lutero, um beijão aqui, meu amigo. Feliz ano novo para você, a Sibéria, pessoal da Pompeia. Só que, inclusive, deve estar rolando lá na igreja dele agora, né? Esse projeto que ele iniciou há 20 e tantos anos atrás e pegou no Brasil inteiro, no mundo inteiro, um monte de igreja. Você já deve ter ido pregar em eventos desses, você já deve ter ido pregar em eventos. Tá, não sei se vocês sabiam, quem começou essa história foi o Paulo Lutero de Mello, aqui da Pompeia. E aí, quando eu entro nesse assunto, aliás, ele podia ter mandado a gente podia ter pensado nisso, falar para ele mandar um vídeo e tal, mas não pensamos, estou pensando agora. Ele fica, às vezes que eu já falei com ele sobre isso, um pouco triste, porque
virou uma outra coisa nas igrejas, entendeu? Virou essa campanha de ganância, de não, vai ser o melhor mês, vai ser não sei o quê, tal. E 2020, porque foi o ano da pandemia. Milhares de pessoas morreram, milhares, dezenas, centenas de milhares morreram em 2020, 21, né? 21 e 22. Então, como é que fica essa história de que esse vai ser o melhor mês da sua vida? Como é que fica essa história de que esse vai ser o melhor ano da sua vida? Como é que fica? E quem morre? E quem fica doente? Quem tem o diagnóstico do câncer? Quem não sei o quê? Porque isso também acontece. Então eu acho que a igreja brasileira nunca é treinada para perder. É sempre para ganhar, é sempre para ganhar, é sempre para ganhar. Ninguém ensina ninguém a chorar. E isso é danoso. Isso é danoso. Agora, isso tira o fato de que o pastor pode reunir a igreja 12 ou 15 ou 10 ou 30 dias e para orar para que Deus abençoe o ano. É um problema isso? Na sua opinião? Não, eu acredito que quando você busca a vontade de Deus é diferente. Só que a gente sabe que não é assim que acontece na maioria dos casos. Mas o que é buscar a vontade de Deus? A gente não pode pedir? É só falar assim, Senhor, manda só a sua vontade. Tipo assim, eu não posso falar, Senhor, tô abrindo essa empresa, essa pizzaria. Então, queria colocar nas tuas mãos, que o Senhor abra as portas, envie os clientes, me dê estratégia, não sei o que lá. Ou é errado? Não é errado fazer isso, pastor. Na oração modelo de Jesus, ele ensina, né? Que você pode orar, né, pelo pão nosso de cada dia, né? E, inclusive, está no coletivo essa oração. É assim que vocês têm que orar. Perdoa as nossas dívidas. Pai nosso, né? Não é pai meu, mas é pai nosso. Então, ali está no coletivo e ele ensina a orar. A questão é o seguinte, a motivação é distorcida quando existe a questão da campanha, porque você cria uma ideia na mente das pessoas de que elas podem decidir a vida delas, o que elas querem viver, e que como se Deus fosse o realizador desse sonho. Entende? E não é isso que o evangelho mostra. Você não lê isso nas cartas de Paulo, você não lê. Pelo contrário, você vê Paulo dizendo, eu aprendi a estar contente em toda forma, em toda maneira de viver. Aprendi a ter tudo, aprendi a não ter nada, aprendi a ter fartura, aprendi a viver na escassez. Aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso passar necessidade, eu posso ter de tudo, posso não ter nada. Sabe, o evangelho nos ensina isso, a compreender que existe um cuidado de Deus na alegria e na dor, no sofrimento e na, alegria, e na prosperidade. E a igreja não está sendo treinada para isso. Então, eu vou para a igreja. Por que você precisa ir para a igreja? Irmão, eu preciso porque minha vida não está legal, as coisas estão ruins para mim. Eu vou para a igreja para prosperar, arrumar uma porta de emprego, para casar, para arrumar alguma coisa que tenha a ver com a minha ideia, com a minha centralidade, e não com Deus, entende? Então, eu vejo assim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu acredito assim também. Muita gente é abençoada. Eu já vivi isso lá atrás. Eu cresci na igreja de campanha. A gente ia subir para o monte para orar, para Deus dar as coisas. Eu aprendi a vida inteira assim. E isso foi desconstruído na minha vida por causa do evangelho, com a Bíblia. Com o que eu vi nas escrituras. Eu não vi os apóstolos fazendo isso. Eu não vi Jesus fazendo dessa forma. E isso é uma estratégia, é uma forma em que a igreja criou para conseguir com que mais pessoas se agreguem no seu corpo, porque você está dando o que elas querem, né? E nós temos que lutar contra as concupiscências, né? Qual que é a concupiscência que rege o mundo? Ostentação por riquezas, as vontades carnais e a soberba da vida. E aí você vai para a igreja, o cara tá pregando a mensagem do diabo em nome de Jesus. Tá dizendo para as pessoas coisas que alimentam o ego delas, que oferece riquezas para elas, né? E alimenta a sua carne. Pastor Anderson. Então, eu entendo também que a gente não pode nem ir para um extremo totalmente. Eu sou a favor do quebrantamento, da busca, da pessoa buscar de fato o que Deus tem. Entendo também que Deus pode fazer, como também Deus não pode não fazer, e mesmo assim eu tenho que continuar o adorando, né? E se Deus abrir a porta, abriu. Se ele não abrir a porta também, entendo que ele não depende disso para ser Deus. Na verdade, somos nós que dependemos de Deus. Mas eu sou a favor da prosperidade, sim. Entendo que Deus pode prosperar. Obviamente, eu preciso
fazer minha parte, eu preciso me converter primeiro. Também eu não posso colocar aquilo que Deus pode me dar à frente daquilo que Deus é. Eu sempre falo isso sobre a adoração. Eu não posso adorar a Deus por aquilo que Deus me dá. Eu tenho que adorar a Deus por aquilo que Ele é. Porque no dia que Ele não me der, eu parei de adorar. Igual uma criança mimada, birrenta, que a mãe acostuma dar. O dia que a mãe não dá, pronto. Então isso aí eu sou contra. Eu sou a favor da pessoa adorar a Deus por aquilo que de fato Deus é. Eu tenho a impressão de que uma das igrejas que puxaram a fila dessa questão de campanhas é a Igreja Deus é Amor. Ele sempre tem uma campanha no ar, rolando, né? Que são tantos dias X e tal, não sei o quê. Eu tô me lembrando que remotamente. Pode ser que outras fizeram antes delas, mas na mídia mesmo, antes de existir Igreja Universal, antes de existir neopentecostalismo, antes de existir, já o pessoal da Deus é Amor já fazia campanha de oração. E sempre é de oração, curas, né? Orações, curas, né? Prosperidade parece que não era muita jogada ali, a ideia, desculpa, eu não quis ser indelicado quando eu falei jogado, mas a prosperidade parece que não é o métier ali, o negócio, mas sempre voltado para curas, maravilhas, exorcismos, né? Expulsão de demônios e tudo mais. Vocês acham que essa... E vamos reconhecer que quem é crente há bastante tempo lembra como as igrejas do Deus é Amor eram lotadas, né, nesse momento aí das grandes campanhas e tudo mais. Depois vem o começo do neopentecostalismo, então você pega, sei lá, o R.R. Soares fazendo campanhas de curas com milhares de pessoas, aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e tudo mais. Depois, a reboque, vem outros, né, nessa mesma fila, né? Jesus Cristo, no seu ministério, ele também utilizava as curas para fomentar, trazer pessoas e depois pregar o evangelho a essas pessoas. Não é, talvez, uma forma bíblica também de trazer pessoas para depois ouvir o verdadeiro evangelho? A questão